Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Então, eu me chamo Sara Regina, sou estudante do curso de licenciatura em Química do IFBA e faço parte do projeto Semeadores de Livros. E eu, juntamente com os meus colegas, né, professores, tivemos a ideia de fazer alguns vídeos, né? E esses vídeos têm uns temas legais que a gente está comentando a respeito. E hoje eu vou comentar um pouquinho, né, sobre preconceito, né? Então eu fiz esse mapa mental, tá? Que tem vários tópicozinhos que estão dentro do tema preconceito, tá bom? Eu acredito que vocês já viram essa palavrinha, já discutiram sobre essa palavrinha é, na escola, na biblioteca, né? Com os amigos, nas redes sociais, né? Então, assim, o preconceito, o que ele é? A própria palavra já diz, né? É um pré-conceito, é um pré-julgamento. E esse pré-julgamento, ele não tem uma opinião formada. Esse pré-julgamento ele é feito de forma antecipada. Então, ele não tem um conhecimento, uma reflexão sobre determinado assunto, sabe? Então, é como se fosse uma opinião que a pessoa tivesse e fosse uma opinião errada, sabe? A pessoa chega pra você, fala mal de você, sem te conhecer, sem saber a pessoa boa que você é. E aí, isso acaba te chateando. Então, isso é uma forma de preconceito, tá? Então, quais são os tipos de preconceito? Né? Nós temos vários tipos de preconceito. Todos eles são ruins, né? Mas cada um deles fala de uma determinada classe, né? Então, o preconceito racial, ele entra no tema de racismo, né? O tema do racismo é quando o preconceito faz a exclusão social das pessoas baseado na cor da pele. Ou seja, vão ter pessoas que vão ter preconceito contra a cor da sua pele, contra a cor do seu cabelo, o jeito do seu cabelo, né? Então, o racismo em si é errado, né? Todo tipo de preconceito, no geral, é errado, tá? Temos o preconceito social, que envolve a classe social da pessoa, né? Geralmente ocorre quando pessoas mais, digamos, ricas, né? E julgam pessoas, né, mais pobres. Eu não digo todas as pessoas, sabe? Mas aqueles que são um pouco metidos, vão chegar e falar, eu não vou ajudar essa pessoa. Né? Essa pessoa tá nessa classe social porque quer, né? Não mudou de vida ainda porque não quis, sabe? Então, assim, tem isso. O preconceito contra mulheres, ele tá ligado à violência contra a mulher, né? Então, é quando mulheres não são aceitas em determinados trabalhos, é quando mulheres são violentadas, né? Então, assim, é meio complicado, sabe? Tem trabalhos em empresas que mulheres não recebem o mesmo salário que o homem, fazendo a mesma função, né? Se, por um exemplo, ela for médica e o rapaz, o homem também for médico, e estiverem na mesma profissão, capaz dela receber menos do que o médico. Por quê? Por conta desse preconceito ainda, sabe? Que a gente tem por aí, né? Tem o preconceito contra as pessoas da comunidade LGBTQIA+. Essa é outra sigla que vocês já devem ter visto por aí, né? E essa sigla, ela faz jus a pessoas que possuem gêneros diferentes, né? São aquelas pessoas que são transexuais, homossexuais, bissexuais, né? São as pessoas que muitas vezes não têm nenhum gênero, né? Então, encaixa assim nessa sigla todas essas pessoas. E o que elas querem da sociedade? Elas querem ser aceitas e respeitadas, né? Porque elas são pessoas como outras quaisquer. A única diferença é que muda o gênero delas. Né? E isso não cabe a mim, ou a fulano, ou a ciclano querer mudar. Não, a gente não pode querer mudar uma pessoa só por ela ser diferente da gente. Né? Então, assim, tem lugares que pessoas que são homossexuais sofrem preconceito. E esse tipo de preconceito muitas vezes é quando ela vai procurar trabalho, é quando ela tá na rua e alguém xinga, alguém fala mal, alguém critica pela roupa que essa pessoa tá usando, pela forma como essa pessoa age, né? Se é uma pessoa LGBT, mas que tá muito bem arrumada, essa pessoa não sofre preconceito. Né? Mas se ela não tiver tão bem arrumada assim, se não for famoso, né, ela vai sofrer um preconceito. Tem um pouco disso, sabe? Eu não sei se eu tô falando coisa errada, mas eu acredito que tem um pouco disso, tá?
O preconceito contra idosos é quando um idoso, vamos supor, fiz 50 anos. 50 anos não é idoso, na minha opinião. Mas, para muitos lugares, né, que tem trabalho, ele já não vai ser aceito, né? Se ele procurar trabalho, vão olhar, não dá, não pode trabalhar. Fiz 64, estou com 68, quero procurar um emprego. Não, você não pode trabalhar porque você já está aposentado e determinada função não serve mais para você fazer por conta da sua idade. Então, esse é um tipo de preconceito. Tá? Também tem muitos idosos que sofrem nas mãos até dos próprios familiares, que ficam criticando, falando mal, falando que ele não pode sair sozinho, que ele não pode ter uma nova companheira ou companheiro, né? Porque não pode ir a uma festa, né? Não, tem que estar sempre num cantinho da casa, né? Isso também é uma forma de ser preconceituoso, né, com o idoso. Muitas vezes, alguns deles acabam passando pela violência, sofrendo violência, né? E é uma parte triste, sabe? Porque os idosos, eles já viveram uma vida inteira. Eles já sabem como é aquela vida. E aí chega alguém e fala que eles não podem fazer determinada coisa porque eles não sabem ou porque é diferente, né? Tem pessoas que têm preconceito contra os deficientes. Que tipo de preconceito é esse? É impedindo eles de trabalhar, de estudar, falando que ele não vai entender nada. Uma pessoa que tem determinada deficiência não pode fazer uma pintura, não pode casar, não pode ter filhos, né? Então, é um tipo de preconceito, sabe? Outro tipo de preconceito é quando você tá perto de uma pessoa, né, que tem síndrome de Down. A pessoa chega e fala, acha que se tocar na pessoa que tem síndrome de Down vai pegar a síndrome, né? E não é assim. Então, são pequenos tipos, né, de discriminação, de preconceito que ocorre, né, na sociedade. A gente tem o preconceito religioso, que envolve a diferença entre as religiões, né? Nós conhecemos a religião cristã, né, que envolve todas as igrejas, né? A católica, que tem o catolicismo, tem as igrejas protestantes, né? Tem várias outras igrejas baseadas no cristianismo, né? E temos também várias outras religiões de origem e de matriz africana, né, que são a Umbanda, né, o Candomblé. Então tem várias outras também, né, que eu não me recordo no momento. Então, assim, muitas vezes pessoas que são dessas religiões de base africana sofrem um preconceito muito grande, né? Por quê? Porque algumas pessoas acham que a religião deles não leva as pessoas até Deus, né? Por que eles fazem isso? É porque eles pré-julgam sem conhecer, né? E discriminam sem conhecer e acaba criticando mesmo, sabe? E isso, né, de criticar a religião do outro é chamado também de intolerância religiosa, né? Eu tô citando aqui preconceito, discriminação, mas será que eles são a mesma coisa? Sim ou não, né? Então, o preconceito é um pré-julgamento sem conhecimento de determinado assunto. Já a discriminação, ela vai ser baseada no preconceito ou no racismo, né, em que o indivíduo recebe um tratamento injusto apenas por pertencer a um grupo diferente, tá? Por exemplo, quando a gente não conhece determinada cultura. A gente critica aquela cultura porque a gente não conhece, então isso é um preconceito. Mas, se a gente trata uma pessoa de forma injusta por ela participar de determinada cultura, aí é discriminação, né? Porque ele está pertencendo a uma cultura diferente das outras, tá? Então, outro exemplo que eu posso citar. Eu sou católica e fulano é da religião Umbanda, né? Então, eu vou criticar fulano por ele ser diferente, tá? Eu vou tratar ele de forma injusta porque ele participa de um grupo que eu não participo. Então, isso é discriminação, tá? Não tô falando que eu vou fazer isso, não, eu jamais farei isso, mas é só citando um exemplo, tá bom? Agora, como é que a gente pode combater, né, o preconceito? Primeira coisa, a gente tem que tratar o preconceito com educação. Ou seja, a gente tem que explicar o que é o preconceito nas escolas, nas bibliotecas, nas ruas, né? Tem que falar que é errado ser preconceituoso, que é errado discriminar. Porque quando a gente
a gente discrimina, a gente age com preconceito, a gente ofende outra pessoa. Né? E perante Deus e perante a lei, todos nós somos iguais. Possuímos algumas diferenças, né? Cada um tem a sua identidade? Tem. Porém, todos somos iguais perante a lei. Então, como combater? A gente tem que chegar nos lugares e falar sobre o preconceito mesmo. Chegar e falar, ó, preconceito, ser preconceituoso é errado, né? A gente tem que tratar, falar aqui os tipos do preconceito, que nem eu tô fazendo aqui com vocês, né? Comentando um pouquinho sobre o tema, né? Então, em 13 de maio de 1997, foi criada uma lei, né, a Lei 9.459. E essa lei classifica como crime qualquer tipo de preconceito ou discriminação. Né? Lógico que vai ter algumas outras coisas falando sobre preconceito e discriminação lá dentro do artigo que tá a lei, né? Mas eu não me recordo. E assim, essa lei ela pode ser aplicada quando a gente tá vendo uma situação desrespeitosa, uma situação de preconceito, que envolve violência, que aí no caso a gente tem que ligar, chamar a polícia, denunciar, falar que aquilo ali está sendo errado, né? E o que a gente faz se a gente vê uma situação de preconceito que não há violência? O que a gente faz? A gente trata de maneira educada, né? Fala que a pessoa está errada ao agir preconceituosamente e sai de perto dela. Né? Por quê? Para não gerar discussões, para você não ficar chateado. Porque vai ter gente que vai julgar a cor da sua pele, vai falar mal da cor do seu cabelo, do jeito que o seu cabelo é. Se você é muito bonita, as pessoas criticam. Se você tá numa base normal, muitas vezes a pessoa critica. Né? Fala, você não cabe no nosso grupo porque você não é loira. Isso é errado, sabe? Você não cabe no nosso grupo porque o seu cabelo é diferente. Isso também é horrível, sabe? São formas de preconceito. Isso não é legal. O que é legal? É você se sentir aceito na onde você deseja, né? Você se sentir bem no lugar que você vá, né? Com as pessoas que você gosta, né? Se você está sendo aceito na sociedade pelo que você é, né? Se você está transmitindo amor, alegria, felicidade, sentimentos bons, né? Então, assim, o respeito, ele é muito maior do que o preconceito. Então, o respeito ele vai fazer com que o preconceito diminua, sabe? Porque você vai aprender sobre o outro, aprender sobre a religião do outro, sobre a cultura do outro. Então, quando você tem conhecimento sobre os assuntos, você vai deixar de ser preconceituoso, né? Vai deixar a linha do preconceito e vai falar: poxa, não era isso que eu imaginava, né? A pessoa não é tão ruim que nem eu imaginava que era, né? Eu achava tal menina metida, então eu agia assim porque eu achava que ela era metida, mas eu procurei conhecer e a menina é legal e hoje ela é minha amiga. Né? Então, o que a gente tem que fazer para combater o preconceito também? É a gente se educar, né? É a gente buscar conhecer, né? Porque como a própria palavra diz, né? Se você não conhece, você acaba julgando, você acaba tendo aquele pré-julgamento de uma coisa que você não sabe o que é, né? Que você ainda não conhece. Então, se você busca conhecer aquilo, você para de ser preconceituoso. Você chega e fala, não é como eu imaginava que era, né? Então, o que cabe a gente? É buscar conhecimento e buscar ser respeitado, né, pelas, pelas situações que a gente repassa no dia a dia, né? Então, se você respeita uma pessoa da forma que ela vai te tratar com respeito também, tá? Então é isso o vídeo de hoje. Um beijo a todos vocês, garotada, e um ótimo dia!